Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Motorista de aplicativo assassinado a tiros no bairro do Cajueiro Seco. Motoqueiros matam rapaz a bala no Cabo de Santo Agostinho. Desconhecido invade igreja no Cabo e assassina evangélico a tiros. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 11 de abril de 2022. Eliel Alves. A liberdade com responsabilidade e credibilidade. Nas últimas 48 horas, final de semana, foram registrados 3 assaltos a coletivos. Daqui a pouquinho os detalhes. Também no final de semana foram registrados 26 assassinatos, 26 homicídios. 13 deles ocorreram no interior e 13 no Grande Recife. E este ano em Pernambuco já foram registrados 1.015 assassinatos, sendo 576 crimes no interior e 439 no Grande Recife. 2 jovens assassinados a bala na Vila dos Milagres. A notícia com o companheiro repórter Adúlcio Lucena. O duplo homicídio aconteceu na Vila dos Milagres, no bairro do Ibura, no Recife. As vítimas foram 2 jovens que não portavam documentos de identificação e aparentavam ter entre 20 e 25 anos de idade. Eles foram assassinados com diversos disparos de arma de fogo. De acordo com informações repassadas pela polícia, no local ninguém disse conhecer as vítimas e nenhum parente apareceu para reconhecer os corpos. Policiais da Força Tarefa de Homicídios estiveram no local e deram início às investigações. Logo após os trabalhos dos peritos do Instituto de Criminalística, os corpos das vítimas foram encaminhados ao IML do Recife para serem identificados oficialmente. Adúlcio Lucena para o Bandeira 2. Casal assassinado a tiros no bairro da Torre. A notícia com o repórter Emerson Pereira. O crime foi na rua Augusto Severo, comunidade Mangueira da Torre, bairro da Madalena. Era por volta das 11 da noite. Apesar do horário, o local ainda estava movimentado. Vizinhos conversavam, jogavam dominó, quando os criminosos chegaram em busca do casal. A mulher, identificada apenas como Jéssica, foi baleada e morreu em frente à residência. O companheiro dela, Carlos Antônio, correu e tentou se esconder dentro da casa, mas foi alcançado pelos assassinos e também baleado. O homem foi socorrido às pressas por um tio. Ele foi trazido para o Hospital da Restauração, mas devido à gravidade dos ferimentos não resistiu, também acabou morrendo. Vizinhos contaram que durante o tiroteio lá na casa, a avó dessa vítima tentou proteger o neto, mas os criminosos teriam dado uma coronhada com a arma na cabeça dela e depois a idosa precisou de atendimento médico. No local onde aconteceu o caso, ninguém quis falar sobre a motivação do crime. A informação que chegou para a polícia é que a mulher que morreu já teve passagem pelo sistema penitenciário e que o marido dela teria ligação com o tráfico de drogas na área. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa já está investigando os autores dos disparos e os possíveis mandantes. Emerson Pereira para o Bandeira 2. As vítimas fatais, Carlos Antônio Januário de Souza, de 23 anos de idade, e a mulher dele, Jéssica Fernanda Matias da Silva, 22 anos. Os corpos estão no Instituto de Medicina Legal. No final de semana foram registrados 3 assaltos a coletivos. O primeiro da empresa Vera Cruz, que fazia linha Cabo e Pojuca, assaltado em Suápila, no Cabo. 2 suspeitos roubaram dinheiro da renda do veículo. O coletivo da empresa Borborema foi assaltado na Avenida Olinda, bem pertinho do Atacadão em Olinda. Um só elemento armado com a faca peixeira rendeu o motorista e levou o dinheiro da renda. Outro coletivo da Borborema, este da linha Rio Doce e Piedade, foi assaltado na Avenida República do Líbano, no bairro do Pina. Um só suspeito roubou também dinheiro da renda do veículo. A mulher Marilane Florentina da Silva, de 54 anos de idade, e Aguinaldo Bezerra de Araújo, 56 anos, foram baleados na primeira travessa da rua José da Câmara Vieira, na comunidade
Bairro Otávio e Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes, por elementos desconhecidos. A mulher Marilane Florentina da Silva morreu no local. O rapaz, Aguinaldo Bezerra de Araújo, foi socorrido na unidade de pronto atendimento à UPA da Otávio, e a polícia segue investigando essa tentativa de duplo homicídio. Um rapaz que não conduzia nenhum documento que o identificasse foi assassinado com disparos de arma de fogo na segunda travessa Paraná do Oeste, no bairro de Beberibe. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Um homem que não portava nenhum documento de identificação foi assassinado com tiros de pistola 380 e .40 em frente a um local de reciclagem na rua Arnaldo Marques, bem por trás da Universidade de Pernambuco, em Santo Amaro. Crime praticado por elementos desconhecidos. Segundo informações, esse local onde aconteceu o crime é tido como ponto de comercialização de drogas. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Everson Barros da Silva, um rapaz de 33 anos, profissão não informada, residente na rua Pirajá, no bairro de Afogados, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua 3 de agosto, em frente à barbearia de Shirley, lá em Afogados. Crime praticado por um elemento desconhecido. De acordo com informações, Everson Barros da Silva, ele já havia tirado cadeia por tráfico de entorpecentes e seria traficante da redondeza. Saiu da cadeia e permaneceu na mesma lama, acabou sendo assassinado. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Eliel Alves, a liberdade com responsabilidade e credibilidade. Um adolescente de 17 anos, residente na Rua do Rio, em Caixa d'Água, Olinda, foi assassinado com disparos de arma de fogo na Rua Posidônio Leite, lá em Caixa d'Água, por elementos desconhecidos. A única informação que ele seria usuário de drogas, e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um homem de identidade não fornecida foi assassinado a golpes de faca peixeira em frente a uma guarita do estacionamento do posto de combustível Padre Cícero, localizado à margem da BR-100 no sul, altura do quilômetro 78 em Prazeres. Crime praticado por elementos desconhecidos. O rapaz, foi esfaqueado dentro do caminhão dele e ainda chegou a ser levado para a unidade de pronto atendimento à UPA da Lagoa Encantada, de onde o corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal. Estão ligados com a gente aqui na Jornal, a gente agradece a audiência. A turma da CTTU, aqui pertinho na Avenida Caxangá, Alexandre Belezal, Leandro Fraso, que mora em Caatinga, e o coordenador do setor de logística, Alcir, o cantor de brega, Lelequinho Malvadão, ele é irmão de Tom da Quitanda do Alto, José Bonifácio, a turma da banda, o João Baco, inclusive o vocalista Binha, tá ligado com a gente, Galego da Borracharia, no posto de combustível desativado, bem na entrada de Beira-Mar. No Sindicato dos Vigilantes do Estado de Pernambuco estão ligados com a gente, Hélio, diretor e presidente Cassiano Souza. Na cidade de Pombos, Onísio e Elza, na fazenda Lagoa Santa. O comissário da SDS, Joaquim Cosme da Silva, ele mora em Pó Amarelo Paulista. Dalvas Bara, irmão do sargento PM Arnaldo, está no terminal de ônibus do Alto Santa Isabel. Na Ceasa, toda a turma ligada com a gente aqui na Rádio Jornal, inclusive o presidente Gustavo Melo, os diretores Rafael Suassuna, a doutora Patrícia e Paulo de Tarso, e também o segurança Ziel, seu João Jorge Jadson dos Produtos Igual. Em Igaraçu, Fábio Gondim, esposa Vera Borba, em Casa Amarela, Laiana da Esmaltaria no Janga e Paulista. Também estão todos ligados com a gente, os ambulantes, comerciantes, todos os mercados públicos, nas feiras livres, na região metropolitana do Recife. Em São Lourenço da Mata estão lá Raimundo, Rei da Charque, Ramos Caldense, o João da Charque, Baldo, restaurante, e também a turma da Farinha. No Mercado Público em Nova Descoberta, Mr. Nelson e Leandro. No Nobre em Paulista, seu Pedro Tempero, que é pai do professor Rivaldo de Abreu Lima. Em Camaragibe estão lá Paulo do Queijo, Paulo do Miúdo, Sandro do Miúdo, a esposa Leiga, o filho Alexandre e também a sobrinha Alice.
motorista de aplicativo assassinado a tiros no bairro do Cajueiro Seco. Motoqueiros matam rapaz a bala no Cabo de Santo Agostinho. Desconhecido invade igreja no Cabo de Santo Agostinho e assassina evangélico a tiros. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente e Tenente Lupécio Nunes. Trabalho, dignidade e credibilidade. Para a rapaziada do grupo Dinossauro da Macaxeira, que ontem se reuniu toda a turma lá e parabenizou um especial, o Rivaldo, o conhecido Capilé, que sofreu um acidente e está se recuperando. Um homem com aproximadamente 40 anos de idade, cujo nome não foi informado, ele morreu afogado ontem na praia, pertinho da pracinha de Boa Viagem. O Corpo de Bombeiros resgatou o cadáver, que foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Um outro homem também não identificado foi atropelado e morto pertinho do Polo Lupina, quase em frente ao Hotel Transatlântico, por uma motocicleta cuja placa não foi fornecida. Ele, inclusive, estava com a latinha de cerveja na mão quando foi atropelado e morto. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O trabalhador rural Matheus Vieira da Silva foi assassinado com vários disparos de arma de fogo na Rua F, em uma quadra de esportes em Petrolina. Dois homens numa motocicleta preta se aproximaram da vítima na quadra de esportes e cometeram o crime cujos motivos são ignorados. O corpo de Matheus Vieira da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo em Petrolina. Leonardo Conceição da Silva, de 24 anos de idade, e um rapaz sem nenhuma identificação, eles foram baleados, alvejados por disparos de pistola 9mm na Rua Rio Tigre, no bairro José e Maria, também Petrolina. Isso mesmo, Leonardo morreu de graça, segundo informações, bala perdida. Ele morreu em frente ao clube AESA, na Avenida 7 de Setembro, lá em Petrolina. Teria sido um tiroteio envolvendo os elementos Rogério da Silva Guiar e Maicon da Conceição de Souza. Esses dois caras se envolveram numa confusão, um barulho dentro do AESA, e lá fora trocaram tiros. Os dois escaparam e o Leonardo Conceição da Silva, que não tinha nada a ver com a coisa, acabou morrendo baleado, e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Alessandro Pimentel Gomes, um rapaz de 33 anos de idade, foi assassinado na ponta da faca. Isso mesmo, ele estava bebendo e acabou morrendo durante essa confusão na Travessa São José, comunidade Lagoa Seca, em Águas Belas. Dois elementos que seriam índios, elementos cujos nomes não foram informados, cometeram o crime durante essa confusão bebedeira lá na Travessa São José, comunidade Lagoa Seca, em Águas Belas. O corpo de Alessandro Pimentel Gomes, de 33 anos, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal.
Ivanaldo Valdeci da Silva Melo, um rapaz de 34 anos de idade, profissão não informada. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo quando estava com a esposa dele numa motocicleta, lá na garupa da moto, e ao passar pelo sítio Macapá, em São Caetano, 2 elementos teriam anunciado um assalto. Mandaram que os 2 descessem da motocicleta, separaram o homem da mulher e daí meteram bala nele. Ivanaldo Valdeci da Silva Melo, de 34 anos, que foi levado para o hospital local, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. O corpo dele, Ivanaldo Valdeci da Silva Melo, foi removido para o Instituto de Medicina Legal. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje, início de semana, segunda-feira. O vereador do Recife, Almir Fernando, está completando hoje 56 anos de idade. Ele é filho de Fernando Marroque e Marinova, que vão preparar um almoço especial para toda a família, principalmente para o vereador Almir Fernando, vereador do Recife, e a família que mora no Alto José Bonifácio. Alexandre José Barbosa da Silva hoje está completando 63 anos de idade e mora na Avenida Bibiribe, no Fundão. Ele faz parte do grupo Bom de Bola de Casa Amarela. Hélio César de Araújo, ele está completando 68 anos, é conhecido como César de Luiza, mora na rua José Paz de Barros, na comunidade Areinha, no Pina. A esposa dele é Malu, que está preparando um almoço para toda a família, inclusive para Elisângela, Elmo, Bete e Dona Severina, toda a família reunida. Agora os aniversariantes da MERP-PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira, o vice-presidente é o tenente Lupécio Nunes. Estão aniversariando hoje os tenentes Cosmo Mariano da Silva e Nelson Rodrigues de Freitas, e o sargento Romildo José da Silva. Lucimário da Silva Matias, um homem com 44 anos de idade, foi agredido a golpes de faca peixeira durante uma briga na rua 7 de setembro, em Senharó. Crime praticado por um elemento desconhecido. Ele foi morto a facadas e um filho dele, do Lucimário, ficou ferido por bala perdida. Ele mataram o pai dele, Lucimário, na base da faca e atiraram no filho do cidadão, que foi socorrido no hospital local. A polícia lá continua investigando o caso. Reinaldo dos Santos Silva, um rapaz de 25 anos de idade, morador de Pontas de Pedras, aliás, de Pedras de Fogo, na Paraíba. Reinaldo dos Santos Silva, ele é morador de Pontas de Pedra, aliás, Pedra de Fogo, Ponta de Pedra em Goiânia, Pedra de Fogo, na Paraíba. Ele foi assassinado a bala quando estava bebendo num bar piscina de lazer, localizado pertinho de um campo society, à margem da PS-75 em Itambé. 2 homens numa motocicleta cometeram crime, cujos motivos ainda estão sendo investigados. Eduardo José da Silva, um rapaz de 29 anos de idade, ele trafegava numa motocicleta quando foi emboscado e assassinado com disparos de arma de fogo na rua Justo Fernandes da Mota, no sítio Serra Verde, zona rural de Riacho das Almas. Crime praticado por elementos desconhecidos. De acordo com informações, Eduardo José da Silva já havia tirado cadeia por crime de homicídio. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. William Felipe dos Santos, um rapaz de 28 anos de idade, o irmão dele, Lucas dos Santos, 22 anos, e ainda um garoto de 6 anos de idade, foram baleados na rua 101, em Barra de Jangada, Jaboatão dos Guararapes, por um só elemento encapuzado. Os 2 irmãos, eles morreram no local. O garoto foi atingido por bala perdida, levado para a unidade de pronto atendimento à UPA de Barra de Jangada, e ele foi em seguida removido para o Hospital da Restauração. E segundo informações, os irmãos estavam bebendo no momento, e ainda segundo informações, os 2 seriam usuários de drogas. Os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal. José Roberto Sequeira da Silva, um rapaz com 34 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Doutor Vicente Gomes de Matos, no centro, em Barreiros. 2 homens numa motocicleta cometeram o crime, cujos motivos ainda não foram informados.
o jovem Adrian Cauã da Silva, de 18 anos de idade, residente na rua Padre Severino Santiago, bem pertinho do Campo do União, no bairro da Macaxeira, zona norte do Recife. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo em frente à residência dele. Isso, em frente à residência dele, e que, segundo informações, ele seria usuário de drogas. A família, inclusive, dava conselhos para ele sair dessa parada, e aí ele acabou sendo assassinado na noite de antes de ontem. O corpo do jovem Adrian Cauã da Silva, de 18 anos, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Antônio Ferreira, irmão, este rapaz foi assassinado a bala, assassinado com disparos de arma de fogo por negar vender bebida fiada no estabelecimento dele, na estrada de acesso ao sítio Batinga, em Araripina. Ele tinha estabelecimento lá e estava negando vender bebida fiada, inclusive a um sobrinho dele. E a esse sobrinho dele, cujo nome não foi informado, se juntou com dois elementos lá, Daviano e Galego, e aí cometeram o crime. Mataram Antônio Ferreira, irmão, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Naelson Ferreira da Silva foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Governador Estácio Coimbra, em Jurema, no interior do estado, num crime de autoria e motivos desconhecidos. Motorista de aplicativo assassinado a tiros no bairro do Cajueiro Seco. Jailson Vieira Nunes, um homem com 41 anos de idade, motorista de aplicativo, residente na primeira travessa José Carmelita, no bairro do Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi assassinado com cerca de 10 disparos de arma de fogo em frente à residência dele, que fica pertinho do mercadinho da família. Elementos desconhecidos cometeram um crime. Ele, Jailson Vieira Nunes, ele teria envolvimento com as drogas, segundo informações. Havia comprado um carro Chevrolet Prisma para trabalhar, um Chevrolet Prisma branco para trabalhar, e o carro dele ficou perfurado de balas. A polícia segue investigando o caso. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Motoqueiros matam rapaz a bala no Cabo de Santo Agostinho. Djalma Cosme da Silva, um rapaz de 28 anos de idade, residente na Avenida 2, na Enseada dos Corais, no Cabo de Santo Agostinho. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo. Ele foi baleado na Avenida 2, saiu cambaleando e acabou morrendo na Avenida Alcides Alves de Souza, lá na Enseada dos Corais. O crime foi praticado por dois homens numa motocicleta após uma discussão. Ele discutiu com os dois caras da moto e os caras meteram bala e mataram ele. O corpo de Djalma Cosme da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Desconhecido invade igreja no Cabo de Santo Agostinho e assassina evangélico a tiro. A notícia com o repórter Adúlcio Lucena. O crime foi dentro de uma igreja evangélica que funciona em uma casa localizada na rua 38, no bairro da Coab, no Cabo de Santo Agostinho. A vítima foi o Washington da Silva Santana, de 32 anos de idade. Ele foi assassinado com vários disparos de arma de fogo. No momento do crime, estava sendo realizado um culto e a igreja estava lotada. Houve pânico e correria. Segundo a polícia, um homem atirou pelas costas da vítima, que estava participando da celebração religiosa. Com medo de represálias, nenhum membro da igreja quis gravar a entrevista, mas disseram que o pastor passou mal e foi levado para uma UPA com pressão alta. Peritos do Instituto de Criminalística estiveram no local e realizaram os primeiros levantamentos. A polícia acredita que o crime possa ter ligação com o passado da vítima. Logo após os trabalhos dos policiais, o corpo do rapaz foi encaminhado ao IML do Recife. Adúlcio Lucena para o Bandeira 2. O fato policial é verdade que continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.